Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso módulo 2 da nossa disciplina de Gestão de Políticas Comerciais e Práticas de Negociação. Como vocês sabem, eu sou a professora Amara e vamos trabalhar nessa nossa unidade 1 desse módulo 2. O conceito de processo de negociação. Esse é o assunto que iremos tratar neste módulo. Nesta unidade 1, trataremos de maneira mais específica alguns conceitos fundamentais sobre negociação e negociação. Então, é importante que a gente conheça, né, nesse primeiro momento da disciplina, né, nesse segundo, né, esses dois primeiros momentos da disciplina, que foi o nosso módulo 1, que nós tratamos sobre vendas, né, e esse módulo 2 sobre o processo de negociação. Então, é importante a gente saber alguns conceitos básicos para que a gente consiga aí desenvolver um trabalho relacionado a vendas, né, relacionado à negociação e também, quem sabe, um possível conflito que a gente consiga aí desenvolver da maneira mais adequada possível, né, e tendo aí princípios básicos, teorias que vão nortear a nossa prática enquanto futuros profissionais. Bom, neste módulo que vamos tratar desses conceitos básicos, a gente não pode deixar de falar do conceito de negociação no ambiente de negócios, né? E é fundamental a gente levar em consideração alguns aspectos que eu vou estar aqui mencionando um por um e explicitando para vocês também, tá? A forma de pensar da outra parte. Então, no nosso primeiro módulo, eu disse a vocês que no processo de vendas, em poucos segundos, a gente já precisa analisar o nosso cliente, né? Qual é o perfil do nosso cliente? Então, para isso, é fundamental que a gente estude o nosso cliente, né? Qual é o nome dele? Sempre se referir à pessoa pelo primeiro nome ou pelo sobrenome, mas de preferência essa questão mais intimista, né? Então, falar sempre com o cliente relacionando ele pelo nome, falando com ele pelo seu nome, né? Isso traz uma certa proximidade seu, enquanto vendedor, né, enquanto negociador, com o seu cliente. Então, é fundamental que a gente tenha em mente que a gente precisa, ao máximo, trazer uma certa proximidade com o nosso cliente. E por isso a gente precisa conhecer a realidade dele, né? Se nós vamos atender uma empresa de maneira específica, então é necessário que a gente conheça do que essa empresa ela trata, qual é o nicho dessa empresa, o que essa empresa precisa, qual é a dor que eu, enquanto vendedor, enquanto negociador, e qual é a dor que eu vou atacar nessa empresa, que eu vou suprir nessa empresa. Então, para isso, eu preciso identificar qual é o meio em que eu vou estar me inserindo enquanto vendedor, certo? E a outra coisa é exatamente este ponto, a forma de pensar da outra parte. Né? Isso não tem como a gente estudar previamente, né? A gente, numa breve pesquisa no Google, a gente não irá encontrar essa informação. Mas no primeiro contato com o cliente, até mesmo às vezes para fazer o agendamento da visita, ou o primeiro contato em que o cliente possa ir até a empresa, ou o cliente mesmo faça um contato contigo, já tem como você aí ter uma noção de como que é esta pessoa, mesmo que seja por telefone, né? Mas a gente só vai realmente conhecer e saber como conduzir o processo de negociação quando nós estivermos ali tete a frente com o nosso cliente, né? E a partir do momento em que você tem essa oportunidade, é fundamental que você estude rapidamente o seu cliente e consiga entender como esse cliente ele pensa, né? No que o meu produto, o meu serviço irá ajudar na sua empresa, irá resolver algum problema dentro da empresa do cliente. Então, é fundamental a gente ter essa noção onde eu estou pisando, né? Onde eu estou me deparando ali com uma realidade de uma outra pessoa que vai comprar o meu serviço, que irá comprar o meu produto, tá? Então, o conflito, ele não está na realidade das pessoas, mas sim na mente das pessoas. Então, por isso que o processo de empatia entre
vendedor, negociador e cliente, ele precisa ser muito bem estabelecido. E isso irá auxiliar em todo o processo de negociação, tá? Então, por isso que é fundamental, é determinante que a gente possa minimizar ao máximo as situações conflitantes, exatamente tendo a noção de onde você está ali adentrando, qual é o universo dessa empresa, qual é o nicho, qual é a dor que eu vou ali atacar naquela empresa, que eu vou contribuir para esta empresa. Então, dessa maneira, eu tenho condições, né, de estabelecer um certo vínculo ali de afetividade com o cliente, né? Que isso, num primeiro momento, no primeiro impacto, é determinante para que você possa aí ter sucesso no seu processo de negociação e chegar ao objetivo final, que é realmente finalizar a venda e garantir o cliente aí para a sua empresa, né? Então, é fundamental a gente conhecer o cliente para que a gente possa evitar possíveis conflitos ou minimizá-los ao máximo no decorrer da negociação, tá? Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é colocar-se sempre no lugar do outro, né? Então, isso é um exercício que não é só quando a gente trata aqui de negociação, quando a gente fala de resolução de conflitos, não é só nesse ambiente corporativo que nós vamos encontrar situações como essa, né? Em toda e qualquer situação das nossas vidas. Então, é importante a gente sempre se colocar no lugar do outro. Então, se você está ali traçando o seu planejamento, eu falei isso no módulo anterior para vocês, enquanto vendedores, vocês precisam traçar o seu planejamento estratégico para a abordagem do seu cliente, né? E a partir daí você terá condições de ter meios, subsídios, né, para que você possa aí fazer uso quando necessário durante o ato de negociação, né? Então, nesse ponto de organização, de planejamento, de estratégia, de objetivo para atingir um objetivo final, é determinante que você consiga sempre fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Então, se eu estou propondo isso ao meu cliente, mas será que de fato eu irei suprir a sua necessidade? Eu irei atender a dor desta empresa ou desta pessoa propondo esse tipo de negociação, ou essa forma de negociação, ou essa abordagem que eu estou aqui me predispondo a realizar? Então, isso é outro ponto que você precisa levar em consideração quando você está aí se organizando e depois, claro, quando você estiver ali frente a frente com o seu cliente. Então, é necessário que a gente faça esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Será que esse valor que eu estou colocando, monetário, do meu serviço, pelo volume que eu irei entregar, né? Pela qualidade, ou pelo produto, pelo serviço que eu irei entregar, será que realmente está condizente, né? Eu não poderia agregar mais algum outro serviço, ou eu não poderia retirar algum serviço para que eu possa depois ter uma barganha para uma nova compra, uma nova negociação futuramente? Então, tudo isso vocês precisam pensar enquanto vendedores, né? Para que você consiga, então, sempre buscar minimizar os conflitos, assim como também você ter êxito no seu processo de negociação, tá? Então, esses são pontos importantes. E esse último que eu falei, do fato de você estar pensando, articulando, né? Ah, eu vou propor este serviço, vou agregar este serviço na negociação, mas será que eu não estou dando serviços a mais? Será que eu não estou, o valor não está aquém do que realmente deveria? Então, tudo isso não é você necessariamente que define quanto negociador, mas sim a sua equipe de gestão, né, de vendas, sua equipe de vendas e de gestão também, que irá determinar até onde você pode ir, né? Caso você seja o gestor, você vai delimitar isso com a sua equipe de vendas, né? Até que ponto eu posso ir com relação à barganha de
produtos, de mix de produtos ou de serviços que eu posso apresentar ao meu cliente na expectativa que esse cliente feche conosco durante esse processo de negociação. Então, tudo isso precisa ser muito bem dosado, né? E normalmente não é uma tarefa exclusiva do negociador, do vendedor, mas sim pode ser feito algo coletivo e estabelecido aí um limite, né, que o vendedor, que o negociador pode ir, né, até onde ele pode ir, até quais produtos, a qual mix de produtos que podem ser oferecidos ao cliente na tentativa de fechar o processo de negociação. Então, isso são pontos importantes que vocês precisam levar em consideração. Assim como não culpar o outro pelo problema, né? Focar na resolução. Então, às vezes, você se depara com clientes que eles estão ali muito preocupados com os problemas ou com os pontos negativos do produto ou do serviço que você está apresentando a ele. E neste ponto, a ideia principal do cliente é o quê? Diminuir, obviamente, o valor que ele irá pagar por esse produto, por esse serviço, né? Então, você precisa, enquanto vendedor, enquanto negociador, focar na resolução. Então, qual é a dor? Então, por isso que eu sempre falo, em todas as aulas eu estou falando isso para vocês. Qual a dor que o seu produto, o seu serviço irá atender, irá sanar dentro da empresa deste cliente ou a serviço deste cliente, né? Então, isso tem que ficar muito bem definido, esclarecido para você enquanto vendedor, enquanto negociador, para que você consiga trazer essas informações de forma clara, resolutiva ao seu cliente. Então, não temos que focar no problema, mas sim na solução dele, na resolução dele. Então, se eu estou oferecendo um produto, se eu estou oferecendo um serviço, então o meu produto, o meu serviço, ele irá o quê? Resolver um problema dentro de uma empresa ou para uma pessoa. Então, o seu foco de abordagem precisa ser exatamente esse. O que eu vou resolver? Qual é o problema que eu vou resolver dentro daquela empresa ou para aquela pessoa, certo? Então, buscar diferentes pontos de vista é outro aspecto que vocês precisam levar em consideração. Então, nós temos que apresentar os diversos pontos de vista do porquê o meu produto, o meu serviço, ele é mais interessante, ele pode agregar mais para aquela pessoa ou para aquela empresa, né? Então, isso faz parte não apenas ali da abordagem do tete a tete com o cliente, mas sim do seu processo de planejamento para abordar este cliente, né? Então, isso faz com que você se prepare, você tenha ali munição para atender a todas e quaisquer dúvidas, né? Ou até mesmo questionamentos um tanto quanto que possam vir a denegrir o seu produto, o seu serviço, né? Então você precisa se munir de artifícios, de aspectos que possam ser elencados durante o processo de negociação, para que você consiga aí minimizar ao máximo os conflitos, né? E você consiga ter êxito no seu processo de negociação. Então, esse ponto também precisa ser levado em consideração. Nós temos que abranger, né, ou até mesmo pensar, articular que existem diferentes pontos de vista, né, no sentido de o que o meu serviço, o meu produto pode agregar àquela empresa de fato, né, ou o que o meu produto, o meu serviço pode resolver dentro da empresa ou para aquela pessoa. Um outro ponto que eu chamo a atenção que precisamos levar em consideração é o fato de demonstrar possíveis resultados positivos que, de maneira rápida, né, não são percebidos, né, diante de uma situação. Então, sempre importante a gente elencar, enquanto negociador, enquanto vendedor, a gente elencar quais são os clientes que nós já atendemos. Quais foram as principais dores que já foram atingidas, já foram sanadas dentro de outras empresas ou para outros clientes, né? Então, ter um feedback de clientes
para que você até mesmo possa se munir, né, de artifícios. Olha, o meu produto já está aceito no mercado, o meu serviço já foi recomendado por outras empresas, por outras pessoas, né? Então, isso também é importante, você ter condições de apresentar resultados do seu produto, do seu serviço, tá? Aí vocês podem estar se pensando assim, mas professora, a minha empresa é nova, eu ainda não tenho esse know-how todo, né? Eu não tenho ainda esse feedback de clientes que já compraram o meu serviço, né? Então, por isso, para isso, nessa situação, você precisa necessariamente pensar, certo? Eu não tenho ainda o feedback de clientes porque eu nunca vendi nada, mas qual é o seu diferencial no mercado? Qual é o seu diferencial? Né? Então, no mundo dos negócios, existe espaço para todos, tá? Para todos, independente do serviço ou do produto que você esteja vendendo. Você pode vender um exemplo, tá? Uma camiseta. Várias empresas vendem uma camiseta, né? Mas qual é o seu diferencial? O que você vai apresentar para os clientes que irão ali passar na sua empresa, na sua loja física, ou irão ali rolar a câmera, né, o celular, olhando vários produtos e vão se deparar com o seu produto num e-commerce, né, no marketplace, por exemplo, e qual é o seu diferencial? Então, independente do nicho, né, é importante vocês sempre terem a noção de que o que vai te diferenciar o seu produto ou o seu serviço no mercado de trabalho, no mercado, né, negociante, né, digamos assim, de negociação, não é necessariamente você ser mais um, mas qual é o seu diferencial? O que você agrega ao seu produto, ao seu serviço, para que ele se torne interessante, mais interessante do que os outros, tá? Vou dar um exemplo para vocês, que eu estava falando sobre camiseta, né? Às vezes, você colocar uma estampa diferente para vender, isso pode ser algo que vai chamar a atenção das pessoas, dos seus possíveis clientes, né? O fato de você trazer uma cor diferente da sua camiseta, na sua camiseta, que você, fazendo um estudo de mercado, você observa que a maioria dos seus concorrentes não tem aquela cor, né, no seu leque de opções, né, seu portfólio de produtos, então quer dizer, você vai ser um diferencial no mercado, porque você tem uma cor que os seus concorrentes não têm, ou você tem uma estampa que os seus concorrentes não têm. Fotos também, estou falando de camiseta, estou falando de e-commerce, né? Então, se eu tenho várias fotos de ângulos diferentes daquele produto, isso pode ser um diferencial também do meu produto, né, perante o meu cliente, então pode chamar mais atenção. Então, por isso que é importante sempre a gente estudar, né, os nossos concorrentes. Então, se eu estou apresentando um produto, um serviço ao meu cliente, eu primeiro preciso fazer um estudo de mercado. O que as pessoas, que outras empresas do meu nicho oferecem aos clientes? Então, a partir do que eles oferecem, você pode, enquanto empresário estrategista, pensar qual vai ser o seu diferencial. Se você vai oferecer o mesmo produto, né, ou o mesmo serviço, mas qual será o seu diferencial para que os clientes se interessem do seu produto e não dos seus concorrentes, né? Então, esse é um ponto importante, fazer um estudo de mercado para que você consiga se posicionar de maneira mais assertiva, né, e você atraia o maior número de clientes, então, para o seu negócio, tá? Então, esses são pontos que você precisa levar em consideração quando você está no ambiente de negócios, tá? Seja um gestor que está ali criando uma empresa, né? Está ali constituindo uma empresa do zero, ou se você faz parte de uma equipe de uma empresa, seja uma empresa nova ou uma empresa que já tem aí anos de mercado, né? A forma de condução é exatamente a mesma. Porque com o passar do tempo, né, as pessoas vão conhecendo a empresa, né? Digamos que uma empresa aí de camiseta, que eu dei o exemplo, né? Tem aí mais de 10 anos de mercado. As pessoas já conhecem. Então, muitos vão em busca do produto porque já conhecem a empresa, já conhecem a marca, a qualidade do produto, né? E dessa forma a pessoa consegue
já ter uma referência. Ah, preciso desse produto. Ah, vou buscar aquela empresa, né? Mas sempre tem aqueles que serão que seus clientes novos. E é o que mais acontece em toda em qualquer empresa, seja numa loja física, ou seja numa empresa física, ou seja num e-commerce, né? Que venda aí num site em específico da empresa, ou que venda em marketplaces. Então, você sempre tem pessoas novas buscando e comprando o seu produto. Nesse aspecto, é fundamental que você sempre pense, sempre articule. Não é porque eu tenho aí 10 anos de mercado, 20, 30 anos de mercado, que eu não precisa inovar. Eu tenho que inovar, eu tenho que sempre trazer algo interessante, atrativo, que chame a atenção do meu cliente para que eu consiga aí atrair o maior número de pessoas possíveis para o meu negócio. Então, sempre observe muito bem esses pontos aqui para que você leve em consideração na hora de você preparar a abordagem do seu cliente, ao seu cliente, a sua estratégia de negociação e quando você estiver lá frente a frente com o seu cliente, tá? Para isso tudo, né, a ideia dessa levar em consideração esses pontos que eu mencionei anteriormente é exatamente evitar conflitos, né? Então, primeiro ponto, quando a gente está ali frente a frente com o cliente, né, a gente precisa estudar o cliente, como eu já disse anteriormente, a gente precisa levar em consideração. Então, a ideia é exatamente que isso aqui está no nosso material, tá? Então, eu retirei nosso material didático, que eu deixei selecionado para vocês neste módulo, nesta unidade em específico, e lá tem esses pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro ponto, que a gente precisa para evitar conflitos, separar as pessoas do problema, né? Então, uma coisa, se durante um processo de negociação fica evidente alguma fragilidade do seu produto, do seu serviço, então, se o nosso consumidor, né, o nosso cliente, ele identificou uma fragilidade no meu produto ou no meu serviço, a gente precisa separar as pessoas deste problema, né? Para que a gente consiga concentrar os interesses, né, e não nas posições. Ou seja, é fundamental que a gente consiga dominar o cenário ali de negociação. Né? Isso, quem tem que fazer é o negociador, é o vendedor, né? Não o seu cliente. Então, o seu cliente sempre tem que estar na posição de espectador. E você, enquanto negociador, que tem que fazer todo o processo de articulação. Para que daí você crie, você possa estudar ali rapidamente, né? A partir do seu planejamento já pré-estabelecido e apresentar opções que possam ser viáveis, que haja ali ganhos mútuos entre ambas as partes. Então, sempre esses ganhos não podem beneficiar exclusivamente o cliente ou exclusivamente o vendedor, o negociador, né? Mas sim tem que ter ali um processo de cooperação para que aí atinja então os objetivos, né, necessários traçados inicialmente ali por você enquanto negociador, enquanto vendedor, certo? Bom, nós temos outros pontos importantes que é necessário que a gente aqui elucide. Alguns objetivos de uma boa negociação. E temos aí variáveis. E eu menciono para vocês 3 variáveis que irão condicionar, então, uma boa negociação. Primeiro, o tempo, o poder e a informação. Tá? Eu destaco para vocês o tempo. Se você está trabalhando com uma venda para uma empresa, como eu dei exemplo inicialmente para vocês, né? A venda, o processo de negociação, ela não pode não ser um processo de negociação rápido, tá? Por quê? Porque por vezes a empresa está buscando novos fornecedores e você pode ser um novo fornecedor de serviço ou de produto, né? E ela está ali estudando se você pode realmente ser um bom fornecedor para aquela empresa, tá? Isso pode demorar um tempo para essa negociação ser efetivada ou não, tá? Agora, quando você lida com um consumidor final, né? Aí vamos pensar aí numa loja física, numa empresa física ou num e-commerce que você vai lá e compra, né? Às vezes as compras elas são feitas quando é pessoa física, essas compras elas por vezes podem ser feitas por impulso e não necessariamente por uma necessidade.
né? Então, isso pode levar um tempo maior para ser efetivado. Então, normalmente, as vendas feitas para empresas jurídicas, né, para empresas que são pessoas jurídicas, pode levar um pouco mais de tempo para se finalizar esse processo de negociação. Ao passo que, quando você está lidando com um cliente que é uma pessoa física, né? Então essa venda ela pode ser muito mais rápida e demandar menos tempo, exatamente porque você pode estar resolvendo uma dor naquele momento, né? Ou que isso pode ser uma compra também por impulso, tá? Então isso demanda menos tempo ali do processo de negociação, certo? Poder por quê? Porque é o poder que o vendedor precisa demonstrar. Credibilidade faz parte do poder, né? Confiança faz parte do poder. Você conhecer o produto ou o serviço que você está vendendo faz parte do poder. Então, você não demonstrar que você está um tanto quanto nervoso, ansioso, né, perante o seu cliente, isso também transmite credibilidade e você demonstra também poder perante o seu cliente, tá? E claro, informação. Para isso tudo eu preciso de informação. Eu preciso conhecer muito bem o que eu estou vendendo, né? Para que eu possa até mesmo usar de vários artifícios para que eu consiga então apresentar de maneira mais satisfatória possível o meu produto ao meu cliente, tá? Então nós precisamos analisar o ambiente em que nós nos encontramos, o ambiente corporativo, o ambiente empresarial. Então, analisar o ambiente permite ao empresário ou permite ao gestor, né, permite ao colaborador, consultor de vendas, planejar a prospecção. Então, à medida que você vai atendendo clientes, né, à medida que você vai expandindo a sua empresa também, você consegue aí planejar melhor a sua ação, a sua abordagem ao cliente, as suas prospecções, enquanto pessoa ou enquanto empresa, e isso determinando, então, essa prospecção a curto, médio e longo prazo, tá? E isso tudo, gente, demanda o quê? Planejamento. Se nós não temos um bom planejamento, isso tudo, essa prospecção a curta, média, longo prazo, ela não consegue ser bem estabelecida. Então, é fundamental a gente analisar o ambiente corporativo empresarial que a gente está, né, para que a gente possa aí planejar e prospectar a nossa empresa, né, ou o nosso ramo de atuação, certo? Bom, planejamento e estratégias são importantíssimas para que a gente garanta aí efetividade na nossa negociação, tá? Mas existem estágios desse processo de execução dessa negociação. Primeiro ponto que eu chamo a atenção e já falei desde o início da aula, planejamento. Lembra que eu falei isso para você? Que é fundamental que a gente planeje a nossa abordagem ao cliente e essa preparação, que é um planejamento, é 80% do processo de negociação. Os outros 20 é o trabalho, é a arte de negociar, tá? Então, esse é um ponto importante. De 100% do processo de negociação que você vai realmente ir lá e conceber, irá lá resolver e ganhar um cliente, digamos assim, 80% deve ser a sua preparação e 20% é a sua habilidade ali de negociar, tá? Então, é importantíssimo ter essa boa preparação. Assim como também você precisa ter muito claro na sua mente os valores que serão negociados, né? Então, para que você não feche uma negociação, não finalize uma negociação em que a sua empresa tenha algum tipo de prejuízo, né? Então é fundamental que a gente tenha esse discernimento, né? Ter muito claros os valores que nós estamos ali conduzindo no processo de negociação para não ter prejuízo, principalmente para a empresa ao qual você trabalha ou para a sua própria empresa. Outro ponto importante também neste processo é exatamente ter objetivos bem definidos. Isso faz parte também do processo de planejamento, né? Ter objetivos bem definidos no seu planejamento e estratégias bem alinhadas, bem articuladas, para que você consiga atingir os seus objetivos lá no final, certo? E nesse processo tem ali vários fatores que estão ali envolvidos. Também é um outro material que eu retirei lá do nosso guia,
do material selecionado didático para essa unidade, e que está ali, o centro do processo é a negociação. E o que está ao seu redor é o quê? São as pessoas, que são os negociadores, né? O ambiente em que você está incluído, os seus objetivos, né? E a sua forma de organização. Então, ali é um ciclo, né? Que ele precisa estar muito bem alinhado para você, enquanto negociante, enquanto negociador, vendedor, para que você consiga atingir os seus objetivos, tá? Existem também fases de negociação, e essas fases, elas precisam estar muito bem articuladas, porque toda negociação, ela passa por diferentes etapas, né? E se a gente está tratando de uma venda, de uma negociação com uma empresa, podem existir várias fases de uma negociação, né? Então, isso tudo depende da realidade de cada negócio, de cada cliente. Então, é fundamental que a gente consiga fazer esse processo aí de articulação para que a gente tenha êxito no nosso processo de vendas, tá? Outro ponto também é que existem estilos de negociação que são diferentes. Então, para isso, novamente, reforço o fato de que nós precisamos planejar estratégias, né? Que nós precisamos criar possíveis cenários nessa estratégia. Então, lembra que eu falei lá no início da aula que planejamento é a base de tudo? Que você precisa traçar vários cenários, né? Você tem que se colocar no lugar do seu cliente e que você precisa pensar quais são as possíveis perguntas que ele possa realizar para você. Então, criar esses cenários ele é importante. Usar o poder de persuasão, então, aquela questão do vendedor, do negociador ter o poder. Então, esse poder, ele está ali sobreposto, né? Está ali caminhando junto com a questão da persuasão, ser uma pessoa persuasiva, ser uma pessoa que realmente está ali para resolver um problema, né? Então, chegou ali a pessoa que tem a solução de todos os problemas, digamos assim, né? Então, isso é importante, você se posicionar não com um aspecto de superioridade, mas sim com um posicionamento em que você está ali para resolver uma dor de fato, que você chegou com a solução do problema, certo? Isso, né, está implicitamente relacionado à autoconfiança que você precisa ter, assim como também identificar quais são os pontos positivos do seu produto, mas eu também chamo a atenção para os pontos os pontos negativos. Então, você precisa conhecer muito bem o seu produto. Já falei isso anteriormente para vocês. Conhecer bem os seus produtos e deixar evidente ao seu cliente quais são os pontos positivos do seu produto ou do seu serviço, tá? E claro, como todo bom negociador, você precisa dominar a negociação, tá? Não é o cliente que te faz as perguntas, é você que fala ao seu cliente sobre o seu produto, sobre o seu serviço e as vantagens de você vender este produto ou atender a necessidade do seu cliente com o seu produto, com o seu serviço, tá? Isso precisa ficar evidente no processo de negociação, que você, enquanto negociador, está ali dominando todo o processo, tá? Assim como você também precisa, por vezes, ter ganhos ou até mesmo percas, para que nessa negociação em específico, na primeira negociação em específico, para que você consiga garantir esse cliente por mais tempo dentro da empresa como seu cliente, né? Então, quem sabe dar um passo para trás nessa primeira negociação, nessa primeira venda, para que na próxima você tenha ali algum outro benefício, um outro ganho, né, mais expressivo para você ou para a sua empresa. Então, às vezes dá um passo para frente para depois dar outros passos maiores no futuro, podem ser interessantes quando você ganha o seu cliente num processo de negociação, certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje, que a gente tratou necessariamente sobre esse processo de negociação. É um assunto muito instigante e por isso a gente vai dar continuidade no nosso módulo 2. Até mais!